Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém nos ama como Ele. Ele nos ama e nos quer curados. Pode crer. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Levanta a mão pro céu. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama. Como é que é? Como ninguém nos ama como Ele. E o amor de Deus é o parâmetro para tudo. Existe um amor perfeito, sim, o amor de Deus por nós. E é deste amor que emana todos os amores, mesmo os mais temerários, os mais frágeis, os mais limitados. E é sobre o amor que vamos falar quando tratamos do tema sexualidade dentro do matrimônio. Não precisa tirar as crianças, porque nós vamos falar com responsabilidade. É um programa que está para todas as idades, porque nós falaremos com respeito sobre algo que é da dignidade humana, a sexualidade e dentro do matrimônio. Nossa convidada, psicóloga Eloá Andreassa, especialista em terapia familiar sistêmica e autora do livro Amar é para Equilibristas. Que sejamos equilibristas, não é verdade? Se amar é assim. Nossa atração musical, Roger Naves, eu peço uma salva de palmas, de Brasília, Distrito Federal, já em seu segundo CD solo, Teu Olhar.
E você sabe, aqui no Evangeliza Show, mensagens, reportagens e aquele momento que, se você gostar, vai dar uma salva de palmas a Jesus Eucarístico. Quem gosta? Diga eu. Claro, povo de Deus, Bíblia aberta, cartilha de oração. Faz assim esse gesto. Lavra que se espalhe como orvalho, como sorriso na relva, como aguaceiro na cama. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, de 3 a 5. O marido cumpra o seu dever para com sua esposa, e da mesma forma, também a esposa o cumpra para com seu marido. A mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao marido. E da mesma forma, um marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Palavra do Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Bom, primeiro, podem ir sentando, eu quero lembrar que São Paulo escreve a comunidade de Corinto. Comunidade de Corinto, que era uma comunidade portuária. Quem acompanhou comigo a leitura orante da Bíblia no rádio? Isso, levante a mão, isso mesmo. Pois bem, você sabe que a comunidade de Corinto era uma comunidade difícil, uma comunidade complicada, tanto que se usava viver à la Corinto, que significava o quê? Luxo e orgia. Eita peste! Era viver lá Corinto, era viver de forma desenfreada. Por isso, Paulo fala muito sobre a questão da fidelidade, do respeito, da castidade. E nada melhor do que esse texto para exemplificar. Nós vamos falar sobre o tema. Eu falo do ponto de vista teológico, espiritual, pastoral, e teremos nossa convidada que nos ajudará. Atenção, hoje nós não vamos chamar as redes sociais. Por quê? Porque a maioria das perguntas vieram como filha de Deus ou filho de Deus, ou até com nome, mas as pessoas não queriam identificação devido ao tema. Então nós omitimos, e eu farei o papel de fazer as perguntas que vieram, mas querem que seja mantido de forma anônima, talvez pela natureza da pergunta. Vamos ver, evangelizou São Judas Tadeu, veja lá. O Santuário São Judas Tadeu celebrou com muita oração e fé o dia do seu padroeiro, na cidade de São Paulo, terra da TV Gazeta, além das rádios 9 de Julho, Capital AM e Maria de Nazaré FM. Padre Reginaldo Manzotti presidiu a missa campal, que reuniu milhares de fiéis em ação de graças a São Judas Tadeu. Depois da celebração, o momento foi de muita festa com o show Paz e Luz. Um grande abraço ao povo querido de São Paulo, São Judas Tadeu. Vocês estavam lá, não estavam? Nós estávamos na festa de São Judas Tadeu. Querido povo de Deus, eu quero chamar a psicóloga Eloá Andreassa, especialista em terapia familiar, sistema autora do livro Amar é para Equilibrista. Seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Bem-vinda. Desde já, muito obrigado a todos que estão aqui no estúdio. Muito obrigado a todos e a cada um. E obrigado, doutora Eloá, é um prazer tê-la conosco. O prazer é meu de estar aqui. Você está com o livro na mão? Me dê aqui para a gente ir mostrando. Amar é para Equilibrista. Como é que chegou nesse nome? Olha... É preciso equilíbrio mesmo? Isso, é preciso. Vendo casais, atendendo muitos casais no consultório,
eu fui vendo quanto de equilíbrio precisa ter no amor para ter uma relação bacana, trabalhar o relacionamento. Tá certo. o Não, amor- muito bom, sugestivo, sugestivo. Esse é um presente para o senhor. Muito obrigado. Inclusive, nós temos um do Ministério que é circense, de família circense, né, Mateus? Não sei se ele é equilibrista, mas tomara que seja, porque está querendo casar, que case bem. Pois bem, Sim. querido povo de Deus, nós estamos aqui, eu disse que hoje nós omitimos as pessoas de fazerem as perguntas, porque elas ficaram, de certa forma, constrangidas. Eu vi na rede social, não me chame pelo nome, filha de Deus, então eu vou fazer as perguntas aqui. Veja, as pessoas têm dificuldade em falar sobre o sexo, apesar de dizer que não existe mais tabu, que desde qualquer horário de televisão se fala sobre o tema. Na sua opinião, por que esse tema ainda é difícil ser falado entre esposo e esposa? O que o senhor disse ainda existe. Realmente, a educação que as pessoas têm em casa não favorece essas conversas, né? Todo mundo cresceu sem ouvir falar de sexo. Mas doutora, não. E a televisão, ela pode ter Ela uma... fala. A televisão fala, mas é impessoal. Então, quando o casal tem que falar, eles vão falar deles. E é isso que as pessoas não sabem fazer ainda. Às vezes, até na terapia, elas têm dificuldade de falar o que elas sentem, o que elas querem. De vergonha mesmo. Vergonha. É vergonha. E a senhora Isso. percebe isso depois, naqueles mais da década de 50, da década de 40, ou mesmo em adolescentes? Olha, os jovens, eles já estão com uma facilidade maior, porque essas últimas gerações já cresceram vendo diariamente, na televisão mesmo, muitas conversas. E os pais deles também já perderam um pouco essa timidez. Mas as gerações, pessoas que têm acima de 40 anos, eu creio que elas ainda não tiveram em seus lares conversas sobre sexualidade. Então, tem uma reserva, uma timidez. Doutora Eloá Andreassa, o sexo é termômetro do casamento? Até que ponto isso é verdade? Ainda é, porque ele acaba sendo como uma prova de que alguma coisa esfriou. Mas, espera lá, a senhora ainda quer dizer que não deveria ser? Não, porque tem outras questões que provocam esse esfriamento. Eu Então, vamos lá. penso que o sexo não é o centro do casamento. E que justamente as dificuldades na sexualidade, elas têm muito a ver com dificuldades, às vezes pessoais, às vezes de confiança com o parceiro, às vezes de algum trauma. Tá, mas se um casal, sem o caso, não o caso de ser um problema patológico, uma pessoa esfria, é um sinal de que algo está errado? Também é relativo, porque o casamento, ao longo prazo, ele não tem mais aquela novidade, a lua de mel, enfim, a lua de mel termina, todos sabem disso. Mas não precisa virar lua de fel. Isso não precisa. É aí que o casal precisa alimentar o relacionamento, namorar. Por isso seria um termômetro no sentido de que se o casal esfriou totalmente, realmente tem uma dificuldade, não é só a rotina. Às vezes as pessoas não sabem o que fazer para... Então podemos entender que a sexualidade, o sexo não é o ponto central. Mas existem outros elementos que têm que ser levados em conta. A senhora falou de namorar, o carinho, o afeto. Isso, desenvolver confiança, o vínculo, a relação, o diálogo. Tudo isso vai culminar numa sexualidade bacana durante o casamento. Certo. E tem uma diferença entre os sexos, padre? Pois não, por favor. Eu acho que essa diferença é muito importante falar, porque as mulheres, nós somos muito voltadas para o relacionamento, para a família, para o cuidado com os filhos. E a sexualidade fica num segundo plano para a mulher. Isso é uma coisa instintiva. Isso da depois da natureza maternidade. da mulher. Isso, depois da maternidade. Às vezes antes, porque a mulher é preocupada em juntar a família, encontrar os pais. São as mulheres que organizam os eventos familiares. E o homem, ele é mais voltado para a família, justamente no sentido de procriar.
O homem vai muito mais para a sexualidade do que a mulher. Isso é uma queixa constante dos casais. A dificuldade, o ponto em que, digamos, o homem quer mais ele quer sexo, ter mais relação do que ela. E ela está voltada para outras coisas. Isso, tem Doutora, a ver tem uma com pergunta aqui. Tenho 5 meses de casada e baixo libido por causa de antidepressivos que tomo. Acho que meu marido está arrependido de casamento. O que devo fazer? Largo os antidepressivos? Olha, Responde para ela que ela está acompanhando. Então, largar os antidepressivos, assim, sem orientação médica, não é adequado. Antidepressivos baixa a libido? Sim, baixa. Hoje tem alguns mais modernos que eles já estão pensando nisso, porque afeta muito a vida sexual das pessoas. Mas ainda baixa a libido. É muito importante que você leve seu marido junto no médico, para que o médico explique o que significa, quanto tempo vai tomar essa dosagem, porque durante o tratamento também tem uma diminuição do remédio, que, consequentemente, melhora a vida sexual, a libido. Nós temos um tema aqui, fui abusada sexualmente, diz ela. Não consigo ter relações normais com meu marido. Às vezes, e raramente sinto prazer com meu marido. Na maioria das vezes, me sinto agredida. É um trauma, mas isso nós vamos falar depois, porque agora eu quero... A nossa atração musical é natural de Brasília. Roger Naves mostra sua habilidade musical. Desde os 10 anos, quando começou a cantar no coral de crianças da paróquia Cristo Redentor de Taguatinga. Hoje, 25 anos dedicado à música cristã. Conosco, vamos lá. Roger Naves, um prazer. O céu se abrirá, eles vêm em meu socorro, os anjos do Senhor. Ouviram minha voz, ouviram minha súplica, mensageiros do Senhor. São Gabriel, anunciou maravilhas, São Rafael trouxe cura pra mim, São Miguel defendeu-me do mal, tem anjos na igreja, eu vejo com os olhos da fé. Anjos descendo, anjos consolando, anjos recebendo a nossa oração e levando ao encontro de Deus. Tem anjos subindo, anjos descendo, anjos consolando, anjos recebendo a nossa oração e levando ao encontro de Deus. São Gabriel anunciou maravilhas, São Rafael trouxe cura pra mim, São Miguel defendeu-me do mal, tem anjos na igreja, eu vejo com os olhos da fé. Tem anjos subindo, anjos descendo, anjos consolando, anjos recebendo a nossa oração e levando ao encontro de Deus. Tem anjos subindo, anjos descendo, anjos consolando. É uma alegria tê-lo conosco, Roger Naves, e permanece conosco. Ele acabou de cantar Mensageiros do Senhor e continua conosco no próximo bloco. Agora, eu continuo com aquele tema, doutora. Essa pessoa dizendo, foi abusada, ela não consegue ter relação com o marido. É um trauma, e como lidar com isso? É um trauma profundo, padre. O abuso sexual, ele fere a alma de uma pessoa. Então, ela leva, às vezes, uma vida para se recuperar disso. É muito importante que ela possa conversar com seu marido, contar isso, porque, às vezes, ela guarda segredo por vergonha do que aconteceu com ela. Muitas vezes é necessário um tratamento mesmo para que ela se libere desse trauma e possa confiar no seu marido, no seu companheiro de vida.
A postura dele ao saber é muito importante para que ele possa ajudá-la a sair desse trauma, a voltar a confiar, porque ela perde a confiança no ser humano. Em geral, uma pessoa, quando é abusada, ela é abusada por alguém muito próximo. Então, isso faz com que ela perca a confiança nas pessoas mais próximas dela. Doutora Eloá, nós vamos ter que ir para o intervalo, mas eu deixo algumas perguntas no ar que nós vamos responder depois. Por exemplo, uma pessoa dizendo, o marido, além de querer ter relações todos os dias, fala coisas horríveis para ela. Depois, outro tema, qual é a relação e até onde ir, do ponto de vista moral e pessoal, a relação matrimonial. Mas isso depois do intervalo. Nós estamos com o nosso Evangeliza Show, falando sobre a sexualidade dentro do matrimônio. Eu volto já, volte comigo. Foi Deus quem fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus quem fez o orvalho que molha o teu olhar. Queridos filhos e filhas, eu volto com o Evangeliza Show, trazendo essa música. Foi Deus que me fez e fez você. Sexualidade. Foi Deus que fez você. Canta comigo. Foi Deus quem fez o amor, fez nascer a eternidade no momento de carinho, fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus. Como é que é comigo? Vai! Força! Foi Deus quem fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus quem fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus quem fez a noite e o violão plangente. Foi Deus quem fez a gente somente para amar, só para amar. Deus fez o homem, a mulher. Deus fez a sexualidade e viu que tudo era bom. A senhora concorda, doutora Eloá? Perfeitamente. Deus fez o homem, Sim. a mulher, seres sexuados. Isso é um ponto de partida muito bom, não é? Sim, senão não estaríamos aqui, todos nós, né, padre? Mas a sexualidade é algo boa? É bom? É prazerosa a sexualidade. Porque moralmente é boa. A questão é como usar. Isso, a questão é encontrar o ponto de equilíbrio, não é, padre? O senhor mencionou antes, assim, até onde um casal deve ir. Na verdade, eu vou fazer a pergunta, não. Isso. A senhora me perdoe. Uma pessoa está dizendo, eu não sei se homem ou mulher, até onde pode ir a sexualidade dentro do matrimônio? E ela usa sexo oral e outros tipos. Até onde vai a moral e a pessoa humana? Doutora Eloá Andreassa. O casal precisa encontrar a prática que não fere a nenhum dos parceiros. Se um dos parceiros quer fazer algo que o outro sente como ofensivo, então isso precisa ser considerado. Porque o amor favorece o encontro amoroso. Então, pelo amor, as pessoas se ligam umas às outras,
Mas, às vezes, tem alguns tabus, tem algumas práticas que não são adequadas e não seriam aceitas, digamos, e, às vezes, a pessoa precisa olhar para si mesma e fazer uma revisão, se aquilo que ela quer... Existe essa queixa dentro, porque essa queixa na questão dos consultórios, porque hoje Sim. a pornografia está explícita. Esses dias eu, 10 horas da manhã, recebi uma ligação de uma pessoa: padre, o meu marido adora pornografia. Pelo jeito, no caso não era site. Ele loca, pega filme, agora compra nas bancas de revista, que é por baratíssimo, né? Depois que começou os CDs piratas, a coisa pegou. Bom, pega e leva para o relacionamento. O que a senhora tem a falar sobre isso? Quando uma pessoa busca pornografia, às vezes ela não é o padre dizendo, é a doutora. Vai lá. Muito bem. Padre sou eu, tá? Sim, Eu digo por quê? Porque a sim. minha posição eles sabem. Sim. Agora eu quero ouvir uma psicóloga dizer sobre isso. Isso. A pornografia, ela impessoaliza a relação. Então, não é uma relação de amor entre duas pessoas. E ela vai muito além dos limites normais, digamos, de um relacionamento. Às vezes, a pessoa que gosta, né, e busca, ela está sentindo uma falta de novidade, que às vezes ela não sabe como explicar para o seu parceiro, e acaba indo atrás de filme numa fuga. Eu considero uma fuga da relação pessoa a pessoa. Mas existe tratamento para a perda de libido no caso da mulher? O homem é uma questão de testosterona, fala-se de andropausa. Outros dizem que a andropausa foi inventada para vender remédio. Estou mentindo? Não, não está. E outros falam de menopausa. A menopausa baixa a libido? Baixa. E tem o que se pode fazer? Tem reposição hormonal hoje em dia, que a mulher pode fazer, e ela se sente perfeitamente normal. Então, é porque justamente a baixa de hormônios é que produz a baixa da libido. Mas, e também criar novidade. O que é criar novidade? Por exemplo, o casal sair só os dois. Porque o casal está lá casado 15, 20, 30 anos. Eles perderam isso de sair para jantar, sair para almoçar, só os dois. Certo. Namorar, sair dançar, ter encontros para namorar. Você sabe que me deu uma vontade de fazer uma pergunta aqui. Quem é dos casais aqui que namora? Mas acho que eu vou passar, vocês vão ficar constrangidos, né? Mas é uma pergunta a ser feita. Será que o casal namora? Isso. Quando o casal namora, esses problemas todos aí diminuem. Ah, é? Sim, porque o casal está em contato. O importante é esse contato entre os parceiros e o respeito que precisa ter em toda a relação. Uma pessoa está perguntando à senhora, doutora Eloá, e eu sou porta-voz, eu omiti hoje as perguntas das redes sociais. O marido fala coisas de baixo calão, a ofende e quer ter relação sexual todos os dias. Como ela pede, como agir? Olha, ela precisa falar seriamente com ele, porque se ele quer ter mais relações sexuais, ele está usando a estratégia totalmente oposta ao que ele vai conseguir. Quanto mais ele ofende a mulher, menos ela vai ter vontade de se aproximar dele. Então, aqui é necessário até um aconselhamento de alguém próximo, se ele não acatar o que ela está falando. Primeiro, ela precisa tentar ela sozinha. Depois, ela pode convidá-lo a ir em encontros de casais, seminários, e, por último, até um aconselhamento, uma terapia, porque se ele não compreender que ele está sendo ofensivo e que ofendendo ele não vai conseguir o intuito dele, porque as pessoas têm diferenças de ritmo, né? O homem, por ter testosterona, ele tem muito mais necessidades sexuais do que a mulher. Mas a sociedade é machista muito, doutora. Sim. Não se admite isso, mas a sociedade é machista. Sim, sim. Ainda se escuta, e vocês me perdoem, eu tenho 17 anos de padre, eu nunca ouvi alguém dizer, eu sou pai solteiro. Só escuto mãe solteira. Eu não sabia que existia grávidas hermafroditismo.
Então, a sociedade é machista, tem que quebrar essa situação. Sim. O homem tem obrigação, eu tenho necessidade. Engraçado, né? Isso, e ele não compreende muitas vezes que a mulher... um conselho para os homens, né? O homem, às vezes, ele não sabe que a mulher precisa de romance, que a relação sexual não começa na hora de dormir. A relação sexual começa desde cedo, quando ele diz bom dia, quando ele dá um beijo, quando ele agrada, quando ele elogia. Tá certo. Aí, o pessoal aprovando. Eu gostaria que vocês vissem esse VT sobre transtornos sexuais. A sexualidade também tem patologias. Vamos ver? Como saber se uma fantasia se tornou um desvio ou transtorno sexual? Segundo a psicoterapeuta e terapeuta sexual Lindamara França, existe uma linha muito tênue entre os dois, mas só é considerado transtorno quando o desejo começa a atrapalhar a vida social. O fetiche é se relacionar com uma peça de roupa, com um adorno ou com uma parte específica do corpo da mulher. Outro bem comum é a compulsão sexual. A compulsão sexual existe em mulher também, mas é bem mais comum e bem mais encontrado em homens, e eles chegam ao ponto de se dar conta disso e procurar uma ajuda em consultório. Sentem-se culpados por isso, eles não gostam de ter isso, mas quando vê é recorrente, eles acabam repetindo uma conduta. Então são pessoas que não conseguem ter uma produção no seu dia a dia, ou quando está interferindo na continuidade de uma vida a dois, num casamento, num matrimônio. Então, muitas vezes ele percebe assim, aquela pessoa que tem que excessivamente ter relações sexuais. Então, ele fica obsessivamente com esse pensamento e busca por isso. Então, ele prejudica tanto a sua vida afetiva, amorosa, quanto a sua vida de produção, de trabalho e o seu financeiro também. Muito obrigado à nossa equipe. Eles falaram de duas coisas, fetiche e falaram de compulsão. A senhora percebe que essa compulsão é crescente e também é fruto do estresse, fruto até da ansiedade e desse mundo erotizado, porque eu vejo tudo. Você vai vender uma geladeira, tem que ter a mulher seminua. Você vai vender um carro, tem que ter uma mulher de biquíni. Eu não sei o que tem a ver geladeira com carro, com... O que a senhora diz? É verdade. Parece que a publicidade se desviou do seu objetivo quando erotiza tudo. E as pessoas acham que tem que corresponder. Mas a compulsão, ela é uma questão do indivíduo. Ele já traz aquilo dentro dele como um transtorno mesmo, porque, afinal de contas, todos nós somos expostos da mesma maneira, e nem todo mundo responde da mesma forma. Então, tem um componente que é individual, que, alimentado pelo externo, sai do controle. E muitas vezes é muita fantasia. As pessoas que são muito fantasiosas são elas que vão para pornografia, que vão para fetiches, porque a relação... Aquelas cabines de sexo, né? Como é que é? Não sei o nome. Mas tem, toda a cidade tem. O que mais tem é motel, né? Motel, e agora aquelas cabines, sexo privê. Eu sei que tem do lado da igreja. Imagina! É verdade, não estou mentindo, não. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. E essa compulsão tem tratamento, doutora? Sim, tem tratamento. O difícil é quando, principalmente para os homens, buscarem esse tipo de ajuda. Ter coragem de enfrentar. Ser macho o suficiente de dizer, eu preciso de ajuda. Exatamente. Doutora, eu tenho uma pergunta sobre aqui, como entender a masturbação dentro do matrimônio, um ato solitário. Mas antes, não sei se você sabe, Roger Naves, com Gilberto Pacheco, autor da música do tema Bote Fé. Ele agora está conosco aqui, sua segunda participação, cantando a música Sou Amado, composição de Paulinho Sá. Você acolha com uma salva de palmas. Vamos lá, prazer. Nossa querida Joelma. Sim, sou amado, sou querido. O Senhor formou-me assim. Sim, sou amado e querido. O Senhor formou-me assim. Vem, Espírito Santo,
vem dar-me um novo ardor e vida. Espírito Santo de Deus, sopra em mim. Sim, sou amado. Joelma. O Senhor formou-me assim. Sim, sou amado e querido. O Senhor formou-me assim. Vem, Espírito Santo. É um prazer. Joelma, dispensa a apresentação, né? Nossa, muito obrigado, sempre ajudando. Roger, um prazer tê-lo conosco. Você, caminho novo, esse é o mais novo? Não, esse aqui é Teu Olhar. Teu Olhar é o mais Opa, novo. se atualiza, né? Bom, muito obrigado por você estar conosco, é um prazer. Meu abraço a Brasília, onde estamos sempre na Rádio Nova Aliança Isso. MFM. Eu também tenho um programa na rádio Nova Opa. Aliança, né? E estive também lá na festa de Nossa Senhora Aparecida, na ocasião que o senhor também esteve. Foi uma festa linda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá certo. Para entrar em contato, www.rogernaves.com. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Querido povo de Deus, eu continuo com essa participação maravilhosa da doutora Eloá. O tempo está correndo e eu tenho essa... Gente, vocês me perdoem, eu não consegui trazer todos os temas. Depois vocês podem entrar, eu vou dar como entrar em contato com ela. institutovaledosol.com.br institutovaledosol.com.br. E eu tenho essa última pergunta: como entender um ato solitário? A pessoa disse, masturbação dentro do casamento, pessoas casadas. A pessoa, ela indica que essa pessoa ainda está voltada para ela mesma, antes de estar voltada para a relação, né? Primeiro nós somos uma pessoa, minha pessoa. E na relação precisa ser eu e o outro. Então, isso está indicando que tem algo ali que ela não consegue ir para o outro ainda. Que maravilha. Precisa pensar um pouco. O que a senhora né? disse, o Catecismo da Igreja Católica diz igual. Fico feliz de ver a psicologia e a moral caminhando juntos. Doutora Eloá Andreas, primeiro eu quero agradecer. Qual editora? Editora Centro Reichiano, aqui de Curitiba mesmo. Indico para você, amar é para equilibrista. Escutou, Mateus? Amar é para ser equilibrista. Doutora, suas considerações para o nosso povo que está em casa, para como ter uma sexualidade no matrimônio sadia. Suas considerações. Primeiro, realmente, nós precisamos ter em nós uma harmonia, um amadurecimento, porque sexualidade é fruto de maturidade, porque senão acontecem essas coisas que nós temos visto por aí. A sexualidade perdeu o seu caráter de sacralidade, de amorosidade. Então, se nós estamos de bem conosco, gostamos de nós vamos desenvolver um amor, né, pelo parceiro, para construir uma vida juntos. E a verdadeira intimidade, ela necessita desse amor, dessa parceria, dessa entrega. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. Imensamente grato, que Deus a abençoe. Feridas da alma, acompanhe. Ao longo de nossas vidas, acumulamos muitos problemas emocionais, angústias, medos, aflições e perdas de pessoas que amamos. Para ajudar na superação espiritual destes problemas, o Padre Reginaldo Manzotti acaba de lançar Feridas da Alma. Com texto para leitura simples, o livro está dividido em 3 partes: diagnóstico, superação e cura. Adquira o livro Feridas da Alma ligando 41 3221 6050 ou na loja virtual pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Derrama, Senhor, tuas bênçãos. E, Senhor, curai as feridas de nossa alma. Dentre elas, a da afetividade. Na presença de Jesus, nós vamos colocar isso depois do intervalo. Jesus Eucarístico.
Jesus sacramentado. Curai a nossa afetividade. Senhor, curai a nossa sexualidade. Curai as feridas da alma. Vamos juntos, preparando para esse momento com Jesus. Derrama, Senhor, tuas bênçãos. Derrama, Senhor, sobre nós a paz que dissipa o rancor, vida nova nos traz. Queridos filhos e filhas, retomamos o nosso Evangeliza Show, agora, colocando a nossa vida na presença do Senhor. Graças e louvor. Uma salva de palmas a Jesus que está entrando. Se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, ao Santíssimo e Diviníssimo. Estenda sua mão para Jesus, para Ele. Uma salva de palmas, vai, bem forte para Jesus, vai, de novo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu confio em vós. Repita. Jesus, eu confio em vós. E eu quero que nesse momento só vamos cantar a primeira antífona. Só a primeira e paramos. Você que está em casa, você que está aqui, eu quero insistir. Deus nos fez pessoas sexuadas. A sexuada já é anormal. A sexualidade é dom de Deus. E aqui, casados, solteiros, padres, religiosos, todos nós temos que pedir: Jesus, dai-nos discernimento, dai-nos consciência para lidar com a nossa sexualidade e que a nossa sexualidade nos leve à santidade. Repita, que a nossa sexualidade nos leve à santidade. Olha, gente, isso é pesado, vamos dizer mais forte. Que a nossa sexualidade nos leve à santidade. E nessa matéria temos muito que aprender. Hoje, trazendo o tema dentro do matrimônio. Por favor, não como algo sujo, pelo amor de Deus. É abençoado. A questão não é essa. A questão é as distorções. Senhor, eu confio em vós. Sangue e água que jorra do peito aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Cadê as mãos estendidas para Ele? Eu em vós confio, eu confio em vós. Mais uma vez. Ó sangue e água que jorra do peito aberto de Jesus,
misericórdia para nós. Eu em vós confio, eu confio em vós. Ó sangue e água. Eu queria que cada um, por ser um tema difícil, um tema cheio de preconceito, de tabu, eu queria que você em casa, às vezes está do lado do marido, às vezes está do lado da mulher, às vezes no seu estado celibatário, eu sou celibatário, às vezes no estado de viúva, de solteiro. Gente, não adianta, não adianta se esconder de Deus. Eu não estou pedindo para você contar para a tua amiga, tua melhor amiga. Eu não estou falando para você abrir o coração para ninguém, estou falando para você abrir o coração para Jesus. É diferente. Eu estou dizendo para Jesus: abra os compartimentos, as preciosidades e as suas vergonhas. Coloca diante de Deus e diga: Senhor, eu tenho dificuldade de lidar com a minha sexualidade. Gente, isso é muito humano, mas isso é muito divino. Escutou? Padre, não mexe com essas coisas não, fala outras coisas, fala dos anjos. Não dá para falar dos anjos. Quando é que nós vamos entender ou nós somos salvos como um todo, ou seremos condenados como um todo? Senhor, eu confio em vós, me ajuda na minha peleja. Você sabe, aprendi esses dias, presta bem atenção, na presença de Jesus vou contar. Aprendi esses dias que Santo Agostinho começou a ter consciência que queria ser santo. Santo Agostinho queria ser santo. Santo Agostinho queria ser santo. Mas ele tinha uma amante, uma concubina, teve um filho, ora. E então ele rezava: Senhor, dai-me a castidade, mas não hoje. Sério. Ele conta nas confissões: dai-me a castidade, Senhor, não hoje. Se eu conto isso porque, se Santo Agostinho tem coragem de escrever no livro As Confissões, é que nós somos muito hipócritas. A gente apresenta uma coisa que não é verdade. Ó sangue e água que jorra do peito aberto de Jesus, peça para Ele, como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio, Jesus. Eu em vós confio. Eu confio em vós. Eu confio em vós. E há quem confiou. Sua bênção, Padre. Eu quero que o Senhor leia meu testemunho. Meu casamento estava em crise, muitas brigas, desentendimentos, ofensas. Eu tinha certeza que tudo ia acabar. Estava desmoronando. Meu marido decidiu sair de casa. Foi a coisa mais triste que aconteceu na minha vida. Minha filha era muito apegada a ele. Foi uma noite traiçoeira, triste, dolorosa. Padre, comecei a acompanhar os seus programas. E foi naquele programa com o Santíssimo, ela não diz o nome, Evangeliza Show, que eu pedi a reestruturação do meu casamento. Eu pedia muito: Jesus, traga meu marido de volta. Padre, Deus agiu. Meu marido se arrependeu, voltou, pediu perdão. Nós dois nos perdoamos e fomos procurar ajuda. Hoje estamos bem. Nos perdoamos, encontrando sentido no matrimônio. Voltamos a frequentar a igreja e na nossa casa tem paz. Obrigado, Senhor Jesus, pela graça recebida. É Maria, da cidade de São Paulo. Uma salva de palmas a Jesus. Você confia no Senhor? Quem confia? Então recebamos a bênção. Ele passa por nós. Eu em vós confio, Jesus. Que jorra do peito aberto de Jesus.
Venha passar por nós, Senhor, sobre a nossa vida, como fonte de misericórdia. Eu em vós confio, eu confio em vós. Sangue e água que jorra do peito aberto de Jesus. Podemos ficar em pé e eu quero incluir aqui pessoas que se tornaram colaboradoras. Dirce Cecília Oliveira, de Santa Luzia, Divinópolis. Maria Lourdes Oliveira, franciscano Juazeiro do Norte. Zenaide Moisés de Lima, de Santa Bárbara do Oeste. Lá no alto do Calvário, Senhor, levante os objetos, levante as roupas. Abençoe, Senhor, a nossa sexualidade. Abençoe a nossa afetividade. Abençoado seja, Senhor. A misericórdia jorrou nesta fonte. Abençoai, santificai, derramai graça, Senhor, e purificai. Estenda a tua mão para Ele e diga: nesta fonte buscarei. Abençoado seja, Senhor. Jesus, eu confio em vós. Joelho dobrado. Jesus, eu confio em vós, Senhor. E cada um vai rezando. Escute só o grito lá no fundo do teu coração. Diga: Jesus, eu confio. E peço, Jesus, ajude-me a vencer. Quem é casado, peça: dai-me a graça de ser fiel no matrimônio. Jesus, eu confio. Diga, você que está enfrentando problemas no matrimônio, você, eu e cada um, que todo dia é uma luta para buscar a santidade na nossa sexualidade. Eu confio em vós. Entenda, nada pode ser escondido de Deus. Jesus, eu confio em vós. Para terminar, Jesus, eu confio em vós. E eu te louvo, Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a
Do céu lhe destes o pão. Oremos, ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, experimentemos sempre nós a sua eficácia redentora por Cristo Senhor nosso. Amém. Querido povo de Deus, eu tenho consciência que esse programa ficou muito aquém do que muita gente queria ouvir, mas pelo menos eu tenho certeza que nessa questão foi mexida. E eu gostaria que cada um agora, com sinceridade, com pureza de coração, com reta intenção na hora da bênção, tivesse coragem de dizer: Senhor, santifica minha sexualidade. Se você conseguiu perceber que precisa de santificação na sexualidade, já valeu a pena. E o Senhor fará maravilhas. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Os que estão em casa e aqui. Uma salva de palmas a Jesus. Senhor, santifica minha sexualidade. Até o próximo Evangeliza Show. Vem,